Boa noite para todos, que a paz de Deus esteja com todos, que a paz de Deus reine sobre todo o povo de Deus. Amém? Antes de começar a nossa leitura da palavra, quero fazer uma breve oração, bem breve e rápida, para que possamos dar início à nossa leitura da palavra. Soberano Deus, eterno Pai, me coloco diante de Ti, diante de uma dependência muito grande, Senhor. Te glorifico, te exalto e te rendo graças a Ti. E neste momento quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Quero Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado a superar todos esses desafios. Até aqui o Senhor tem dado sustentabilidade de espírito para suportar esses desafios. Glorificamos e te exaltamos, porque tu é digno de honra, de glória, de louvor. Toda majestade sempre será do Senhor. Neste momento, Senhor, quero te entregar a minha vida em tuas mãos, a qual o Senhor possa me usar como instrumento nas tuas mãos, instrumento de valor, instrumento que esteja em tuas mãos, preparado para ministrar a tua palavra, preparado para falar do teu evangelho, instrumento que esteja preparado para manusear a tua palavra de Deus. Repreende toda retaliação de Satanás sobre a ministração da tua palavra, joga por terra, acampa os teus anjos ao meu redor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, nossa leitura da palavra hoje se encontra em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, de Paulo 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo, mas certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ok? Amém, Jesus. Glórias a Deus. Título dessa reflexão: a matemática da cruz de Cristo. A matemática da cruz de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18, né? Será que existe uma matemática da cruz de Cristo? Será que tem essa matemática? Será que, por acaso, existe alguma matemática? A cruz tem 2 pedaços de madeira. Será que teria como existir uma matemática da cruz? Vamos lá, vamos ver. A matemática é uma ciência que tem 4 operações fundamentais, a saber, adição, subtração, multiplicação e a divisão. Muito bem. Em nossa passagem, a cruz é uma referência, não aos dois pedaços de madeira, né? Quem for usado como instrumento de morte nos tempos romanos, mas sim o sofrimento, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Segundo as Escrituras, agora, se meditarmos sobre a cruz de Cristo, vamos ver como Deus trabalha por ela usando 4 operações
na matemática. Então existe uma matemática da cruz. São 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Existe. Com certeza existe. E nós vamos ver. Nesta noite, vamos meditar sobre a matemática da cruz. E quero dizer aos amados, que a primeira coisa, né? A primeira operação a ser realizada na matemática da cruz é: a cruz, ela subtrai uma alma do inferno. A cruz subtrai uma alma do inferno. Mas como? Vamos lá. Cada um de nós estava no caminho para o inferno. Nós éramos, por natureza, filho do orgulho e da desobediência. A ira de Deus e o juízo estava sobre todos nós. Louvado seja Deus quando acreditamos na cruz de Cristo, isto é, na sua morte, sepultamento, ressurreição, fomos imediatamente subtraídos do fogo do inferno. Quando nós, presta atenção, amado, quando nós passamos a realmente conhecer a primeira operação da matemática da cruz de Cristo, que é subtrair, você começa a entender realmente quem é Deus, né? Então, o que acontece? Louvado seja Deus quando acreditamos na cruz de Cristo, isto é, sua morte, sepultamento e ressurreição, fomos imediatamente subtraídos do fogo do inferno. Quando você passa alguém evangelizar uma alma, que aquela alma ali passa a conhecer Cristo, Deus já começa a subtrair ela, tirar ela lá do império das trevas. Assim que funciona a matemática da cruz de Cristo. João 5:24. Vamos lá. João 5:24. Vamos ver o que diz lá. João 5:24. Em verdade, vos digo, quem ouver a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então é isso. Quando a alma ela começa a entender que existe um Deus da cruz de Cristo, né, da matemática, ela passa a ser subtraída. Deus vai subtrair ela. Ele começa a subtrair, né? Nas obras, cerimônias ou rituais religiosos estavam envolvidos nele, mas só a fé pura no perfeito, uma vez por todas, e terminou o trabalho de Jesus na cruz. Nas obras, cerimônias ou rituais religiosos estavam envolvidos nele, mas só a fé pura no perfeito, uma vez por todas, e terminou o trabalho de Jesus Cristo na cruz. Romanos 3, 24 e 25. Assim foram subtraída eternamente as vítimas do inferno.
Assim foi, presta atenção, assim foi subtraídas eternamente as vítimas do inferno. Romanos 8:1. Na verdade, é somente através do poder de Deus, a pregação da cruz, que a humanidade pode ser capaz de fugir da ira de Deus e da punição do inferno. Graças a Deus por essa subtração. Então Deus, ele subtrai sempre uma alma do inferno e sempre vai subtrair, porque ele tem poder, ele tem autoridade, ele usa as pessoas para ministrar a mensagem da cruz, as 4 operações da cruz de Cristo, que há uma operação. Essa operação existe. Adição, subtração, multiplicação e divisão na cruz de Cristo existe. Então, Deus ele subtrai. Segunda operação na matemática da cruz. Segunda, a cruz adiciona almas para o céu. A cruz adiciona almas para o céu. Como? Uma vez que um pecador totalmente confia em Jesus e a sua obra consumada no Calvário, ele é adicionado à família de Deus. Uma vez que um pecador totalmente confia em Jesus e a sua obra consumada no Calvário, ele é adicionado à família de Deus automaticamente. Gálatas 3, vamos em Gálatas 3. Gálatas 3:26. Vamos ver o que diz. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? E Romanos 8, 16 e 17. Romanos 8. Lá, ao que a palavra diz. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filho de Deus. Ora, se somos filho, somos também herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Então, um pecador que é salvo pela graça de Deus também é adicionado à proteção nos céus, à vista do diabo. Aquele que o servem, né? Assim como um crente é adicionado à habitação celestial prometida por Jesus. João 14, 2 e 3. Louve a Deus por esta
edição abençoada. Louve a Deus, porque a cruz, ela adiciona também almas para o céu. Entendeu? Uma vez que um pecador totalmente confia em Jesus, em sua obra consumada no Calvário, ele é adicionado à família de Deus. Ele passa a fazer parte da família de Cristo Jesus. Terceira matemática, né? Terceira operação da matemática da cruz. A cruz divide uma alma do mundo. Presta atenção, ela divide uma alma do mundo. A matemática da cruz de Cristo, ela sempre vai dividir uma alma do mundo. Quando uma pessoa se converte a Cristo, ele é dividido ou separado do mundo, porque ele agora é uma nova criatura diante de Deus. 2 Coríntios 5,17. Um homem salvo não é apenas reformado ou melhorado, porque isso não é o suficiente aos olhos de Deus. Ele deve ser realmente transformado e renascido espiritualmente. Então há uma coisa bem interessante, bem verdadeira, né? Ele, por se converter, não quer dizer que ele está totalmente dentro dos padrões. Não, ainda tem um processo pela frente. Existe um processo de santificação, processo de purificação, espiritualidade dele. Ele vai ter o processo dele passando com Cristo, entendeu? Aos olhos de Deus, ele deve ser realmente transformado e renascido espiritualmente, né? Vamos dizer assim, nascer da água para o espírito, ok? A Bíblia ensina que um homem nascido de novo está morto para o mundo, mas vivo para Deus. Morto para o mundo, mas vivo para Deus. Romanos 6, versículo do 1 e 2 e versículo 6, Colossenses 3, Gálatas 2, 20. O corpo do pecado, da carne do cristão já foi crucificado e morto, mas ressuscitou para viver em Cristo, com Cristo e por Cristo. Doravante, ele não deve mais viver como um servo do pecado, mas sim como servo de Deus e a sua justiça. Então, a terceira operação da matemática da cruz, ela divide sempre uma alma do mundo. Ela sempre vai dividir, separar. Deus vai sempre separar um. O evangelista, aquele que prega a tua palavra, aquele que manuseia a tua palavra, ele sempre vai ser orientado pelo Espírito Santo para resgatar, dividir, tirar essa alma lá do mundo e trazer ela para Cristo. O Espírito Santo vai usar várias pessoas de várias formas e vai mostrar que ele é o Senhor. Ele salva, cura, liberta. Ele tem todo o poder para isso.
mas a matemática da cruz existe. E a terceira, ela divide sempre uma alma do mundo. Vai sempre dividir uma alma do mundo, né? Um verdadeiro crente se divide deste mundo mau, que é governado por Satanás e seus principados. O verdadeiro crente em Cristo são selados, habitados, cheio e possuído pelo Espírito Santo de Deus. Então há uma diferença entre o crente e o não crente, o crente e o mundo, Jesus e o mundo. Há sempre essa diferença. Em Coríntios 1, 22, Efésios 4, 30, 1 João 4, 4. O cristão é o templo e morada de Deus através do Espírito. Efésios 2, 22 e 1 Coríntios 6, 19 ao 20. O Espírito de Deus deve estar residindo e presidindo ele. Agradeço a Deus por estas grandes divisão provocada pela cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, ela também divide, ela sabe dividir. Ela divide sempre uma alma. O Evangelho vai dividir. A palavra de Deus, ela muda. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela salva. Então, sempre há divisão. Sempre vai dividir uma alma do mundo. Esse mundo cruel, esse mundo tenebroso, esse mundo que Satanás governa. Sempre há divisão. E essa matemática da cruz de Cristo, essa divisão é só Deus que pode fazer ela. Não existe outra pessoa. É a matemática do Espírito Santo. Essa é a matemática. A divisão de alma do mundo para Cristo. Dividindo, né? Quando uma pessoa se converte, né? Quando uma pessoa se converte do mundo, ela está saindo do mundo, sendo separada para Cristo. Dividida. Dividiu, acabou. Não tem mais nada lá que ela possa encontrar de bom no mundo. Ela quer se dividir. Então ela sai do mundo e vem para Cristo. Separada do mundo. Ok? Quarta operação, quarta e última. A cruz, ela multiplica as bênçãos de uma alma. A última operação da cruz, da matemática da cruz, é multiplicar as bênçãos de uma alma. Como? A cruz não tira nada de precioso do homem, mas, ao contrário, multiplica o amor de Deus, a graça, a paz, a herança que não pode ser destruída nem roubada. 2 Pedro 1:2 e 1 Pedro 1:4. A cruz multiplica as oportunidades de fazer bem e ser útil no serviço de Deus e ao próximo, de modo que nós trazemos a glória ao seu nome, ao nome de Cristo, né? 1 Coríntios 3:9 1 Coríntios 3:9 e 10:31. Irmãos, não devemos ter vergonha de servir a Deus,
quando ainda éramos pecadores e servíamos ao diabo, não tínhamos vergonha de nossos atos mal, mas muito se orgulhavam de fazer tal. E agora? E agora? O que viemos fazer? Hein, amados? Agora que somos filho, temos que trabalhar para Cristo. Tem que pregar o Evangelho a toda criatura. Fazer essa operação da matemática da cruz funcionar. Pedir ao Senhor para dar sabedoria, para que venhamos somar, dividir, subtrair e multiplicar muitas almas para o reino do Senhor. Porque é isso que Deus quer. A matemática da cruz é muito inteligente. O Senhor sabe como manusear essas 4 operações fantásticas, né? A cruz de Cristo é algo que o cristão pode... Quero finalizar com essa seguinte frase aqui. A cruz de Cristo é algo que o cristão pode verdadeiramente se gloriar. Amigos, na verdade, somos todos responsáveis pela morte de Jesus na cruz. Nossas ações egoístas e rebeldes enviou Jesus para a cruz. Jesus voluntariamente se entregou sua vida e morreu para pagar a pena pelos nossos pecados. E ele tomou o castigo que nós merecíamos. E agora oferece a todo homem, mulher e crianças a vida eterna e a salvação. Então a cruz de Cristo é algo que o cristão pode verdadeiramente se gloriar no Senhor. Porque é uma coisa que ele deu para nós, a vida eterna. Então ficamos felizes por um ato de Pai de nos dar a vida eterna, de nós termos condições de ter a vida eterna. Então, quero agradecer muito a leitura da palavra, que Deus possa estar abençoando, que a palavra possa poderosamente estar fluindo na mente do povo de Deus, que o povo de Deus entenda verdadeiramente a matemática da cruz. A matemática da cruz existe. É a adição, subtração, multiplicação e divisão de almas. E só quem faz essa matemática, só quem faz é o próprio Espírito Santo, usando cada um de nós, ministrando a sua palavra, o seu evangelho, aplicando o evangelho de Cristo a toda criatura. Aí sim vai ter resultados excelentes. Mas precisamos de nós como cristãos, fazer e pedir que Deus possa nos dar essa sabedoria nessa matemática da cruz. São 4 operações fantásticas que só o Espírito Santo pode ministrar. Não existe outra pessoa a não ser ele. É a adição de almas, né? Subtração, adição de almas para o céu, subtração, subtrai a alma do inferno, adiciona a alma para o céu, divide a alma do mundo e multiplica as bênçãos de uma alma. É uma coisa fantástica, amados. Então, que Deus possa estar
orientando, né, da melhor forma possível que vocês possam entender o que Deus falou nesta noite. Quero orar e finalizar. Senhor, obrigado pela tua palavra ministrada, que tu possa, Senhor, na ministração da tua palavra, falar ao coração do teu povo, que tu possa falar com o teu povo e o teu povo entender essas 4 operações da matemática da cruz, que só o teu Espírito pode mover. Não existe outro. Só o Espírito Santo pode fazer essa matemática extraordinária. Salvar vidas com a matemática da cruz, né? Salvar vidas, ela começa, só o Senhor subtrai almas do inferno, só o Senhor pode adicionar almas para o céu, só o Senhor pode dividir alma do mundo, tirar do mundo, só o Senhor pode multiplicar bênçãos para as almas. E quais são as bênçãos, Pai? A qual o Senhor falou? A vida eterna. Então, Senhor, prepara o coração da tua igreja, vai preparando a tua igreja, Senhor, que tu possa, Senhor, com a ministração da tua palavra de hoje, que o Senhor possa fazer com que a tua igreja entenda essa matemática da cruz. A matemática que só o Espírito pode fazer. Só o Espírito tem essa autoridade. Nos usa como instrumento em tuas mãos, repreende toda a retaliação de Satanás sobre a ministração da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.